Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal, dando continuação ao tema dos circuitos, tá? Eu vi que tá tendo umas pessoas que estão tendo um pouco de confusão com essa parte, né? Essa parte da educação. Então, dando uma relembrada no que eu falei na introdução aos circuitos. Então, no desenho a gente tem os canais, né? Os canais eles são conexões entre centros internos de energia, né? E quando a gente começa a olhar para esse circuito de energia dentro do nosso corpo, a gente já sabe, né, que cada canal tem uma função, é uma característica no ser humano, né? Seja uma função que é da emoção para a garganta, ou da adrenalina para o sacral, ou da força de vontade para a expressão, né, para a garganta, ou da mente para a garganta, enfim. Os centros estão conectados entre si, né, e por esses canais. Então, quando a gente está vendo o circuito, a gente está pegando todos esses canais e a gente está dividindo em grupos. Então, estamos agrupando eles por características, né, por funções. Então, os circuitos eles atuam de forma separada dentro do corpo humano, porém, claro, temos todas essas características juntas. Então, somos um pouco tribais, um pouco individuais, um pouco coletivo, né? Cada pessoa tem isso mais marcado dentro da própria realidade. Vivemos todos esses aspectos, né? Porém, a gente começa a pegar esses canais e dividir em grupos, tá? Depois vai fazer sentido. Quando você for ver o canal, né, entender o canal, o que o canal quer dizer, você vai perceber que o canal tribal tem a ver, por exemplo, com apoio, com tribo, com recursos, família, comunidade, dinheiro, né? Apoiar a tribo. Então, todos os canais que são tribais, cada canal tem uma característica única, né? Que estão conectando os centros, então eles respeitam a área em que eles estão, né? Do centro que eles estão. Porém, você vai ver que todos os canais tribais falam de questões tribais. Todos os canais individuais falam de questões individuais. Todos os canais coletivos falam de questões coletivas. Tá? Então eu estou trazendo aqui os circuitos para você começar a entender que esses canais eles não são todos iguais e a gente começa dividindo eles em grupos, tá bom? Então vamos para o circuito tribal. Então mostrando aqui no desenho, primeiramente, a energia tribal. A gente percebe que tem na adrenalina este canal aqui. Eu vou anotar os canais, tá? Para vocês que estão aí visualizar, 54, 32, tá? Esse canal aqui. Esse canal aqui é o 44, 26. Este canal aqui é o 40, 37. Este canal aqui é o 19, 49. Tá? E esses daqui que estão em pontilhado, eles são do circuito de defesa, tá? Que tem questões tribais, se trata de apoio, né? Também é uma questão tribal, só que é diferente, a gente chama de circuito de defesa. Eu vou explicar por quê. Que é o 27, 50, 59, 6, tá? Esses aqui são os canais tribais. Ah, esqueci do canal do dinheiro. 21, 45. Então, esses canais aqui, eles fazem parte do circuito tribal, tá? E do circuito menor, que é o circuito de defesa. Eu vou explicar as características. Então, todos esses canais, né? Cada um vai ter uma característica diferente de acordo com o centro que ele se encontra. Então, a gente sabe que aqui, o 3740, esse daqui, é uma conexão emocional para a força de vontade. Então é onde a força de vontade e a emoção se encontram nessa característica tribal. Confuso? Mais ou menos. Vamos seguindo, né? E vamos ver se clareia um pouco. Então eu vou falar do circuito tribal, tá? Do que eles têm em comum, todos esses canais têm em comum. O circuito tribal, como, né, a palavra já diz, tribo, família, né? São aquelas pessoas que você julga corretas na tua vida, que estão ali vivendo com você e que existe essa troca,
para sobreviver, né? Para se apoiar na vida, para conseguir viver no plano material. Então, o circuito tribal ele traz essa cola entre as pessoas, né? Exatamente para ter o apoio, né? O apoio uma das outras das pessoas que você julga da sua tribo. Lembrando que essa característica tribal ela funciona, né, de formas diferentes. Existem muitos canais tribais, né? E cada canal tribal traz uma característica diferente. Mas o que eles têm em comum? Apoio. Né? Então, palavra-chave para entender o tribal e o circuito de defesa também, né? Também é apoio. Tá? Que significa o quê? É isso, se apoiar, né? Então, no outro a gente viu que o circuito coletivo é compartilhar. A função do coletivo não é a tribo, mas sim viver a experiência, olhar para o passado ou projetar para o futuro e compartilhar as suas descobertas, compartilhar aquilo que você aprendeu, que você acha pertinente. O individual, a palavra-chave é empoderar. Então o indivíduo está preso dentro de si, vivendo os processos de altos e baixos melancólicos, e quando o novo surge no individual, que é algo que acontece meio que automaticamente, a função é empoderar o outro, né? Certamente que a gente tem também a integração, que é um microcircuito lá dentro do individual, que a função é dar poder para si e não para o outro. Então, isso é importante. Tribal, palavra-chave apoio. Individual, empoderar. Coletivo, compartilhar. Então essas palavras que são as importantes quando a gente está vendo o circuito, né? Então o que mais que a gente vê na tribo? O indivíduo, a gente sabe que ele funciona em acústica. Os canais individuais, né? Tudo que faz parte do circuito individual, ele funciona em acústica, né? Uma voz ali que existe no momento presente. O coletivo já funciona por flashes de imagens, é visual. E o tribal, ele é pelo toque, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, toque. Então como se a gente reconhecesse quem é da nossa tribo pelo toque, né? Não tem esse negócio de, você é meu amigo, meu parceiro, meu aliado, faz parte da minha tribo e eu aperto de mão, né? Então a tribo, ela se identifica pelo toque, né? Quem que é da tribo, quem que não é, tá? Então, o circuito tribal ele está aqui exatamente para apoiar e receber apoio. Então, essas são energias que realmente trazem a cola, né? A cola da comunidade ou da tribo que você vive, né? Lembrando que cada pessoa pode ter um canal diferente tribal, ou seja, ela tem uma função tribal diferente uma da outra, né? A gente percebe aqui que a tribo ela faz um caminho para o esplênico e um caminho que vai para o plexo solar, né? Então eu gosto de trazer essa visão tribal dessa dualidade, que um caminho vai para o plexo e o outro vai para o esplênico, ou seja, um vai para a emoção e o outro vai para a intuição existencial, sobrevivência, né? Então, a gente tem duas possibilidades de caminho aqui. Um caminho que tem a sensibilidade como um tema, né? Que seria ter sensibilidade às pessoas da sua tribo, né? A família, a comunidade, viver um papel tradicional, todos têm que ter comida, todos têm que ter alimento. Então, todo esse movimento que a gente vê pelo plexo solar, a gente traz e percebe essa sensibilidade. Então, é uma tribo, mas com um tom emocional. De outro lado, a gente vê o caminho do esplênico, a gente vê um caminho tribal um pouco mais capitalista, assim por se dizer, que fala muito mais de ter ambição, de querer transformar as coisas no plano material para crescer na vida, né, a nível material, ou seja, ampliar os seus recursos, vender um produto, né? Então a gente tem esses dois caminhos, um que é mais comunista e um que é mais capitalista, dentro do corpo gráfico. E claro, o canal do dinheiro, que se vocês perceberem é o único canal que parece que a energia vem aqui, ó, e chega na garganta, né, que é o canal do dinheiro, um desenho de um materialista, né? Então é uma pessoa que tem as suas coisas, tem os recursos, executa os recursos, tem força de vontade para controlar as situações, para levar elas adiante. É um desenho de uma pessoa que entende da matéria e consegue gerar os próprios recursos, né? Uma característica. Mas a gente tem todas as características. Tem o 2644, que seria o vendedor. Tem o... não anotei aqui. Anotei aqui, ó. O 5432, que é uma pressão, uma pessoa que tem uma ambição para crescer na vida, né? Porque tem medo de fracassar no plano material. Daí a gente vê esse lado capitalista, a gente vê o outro lado, 1949, que é
um desenho de sensibilidade às necessidades da tribo, uma pressão para ver se todas as questões tribais estão sendo atendidas, né? Se está todo mundo comendo, se os recursos estão sendo distribuídos, e aceita princípios ou rejeita princípios, né? Que seria tipo uma pessoa que não tem nada, não tem sensibilidade, que às vezes na tribo não está cumprindo com as coisas. O 1949 ele também traz essa energia de revolução, né, de querer não ter às vezes a sua sensibilidade atendida e rejeitar princípios de outras pessoas, né? A gente tem o 3740, né, 3740 que é o canal da comunidade. Então é esse canal que tem a emoção, né, a emoção ligada à família, a assuntos familiares, essa sensibilidade pela família, para às vezes viver um papel tradicional na família, né, para dar esse suporte emocional. E aqui a porta 40, que é aquela força de vontade para trabalhar, né, para ir trabalhar, empenhando a força de vontade pela família, né, ficar um pouco solitário ali para trabalhar, para se libertar, né, dessas questões familiares. Então a gente tem a gente tem essas energias fluindo a níveis tribais. Mas vocês estão entendendo que tudo isso que eu estou falando tem relações com a tribo, né? Tem relação com dar apoio e receber apoio de volta, tá? E aqui, ó, vamos aproveitar e falar o 4426, medo do passado, porta 44, 26 seria o egoísta, mas é o vendedor da tribo, é aquela pessoa que tem potencial de manipular a memória instintiva para às vezes vender um produto, né? Transmitir uma informação sobre algum produto ou alguma coisa que você queira vender, né? E tentar ganhar um dinheiro em cima disso. Então a gente vê essas energias, essas facetas de energias de formas diferentes no circuito tribal, mas o que todas têm em comum é o apoio, é dar apoio e receber apoio. Beleza? Então a gente tem também o nosso circuito de defesa, que é um circuito menor, aqui ó, esse pontilhado, esses dois pontilhados, onde a gente tem o 5927, né? O 59 é aquela porta de quebrar as barreiras para a intimidade, é uma porta de possível fecundação, de ter filhos, né? De gerar vidas, de conseguir se unir a outra pessoa e criar algo novo, no caso, ter um filho, né? Então a porta 59 com a 6 é um desenho de sexualidade, é um desenho feito para a reprodução, né? Então de um lado a gente tem o 59.6, que é um canal feito para criar a vida, ou seja, é uma questão, né? Uma questão tribal, é uma questão de dar apoio, né? Tem essa sensibilidade. De um lado a gente tem essa sensibilidade com esse desenho feito para a procriação, esse canal, exatamente esse é o ponto desse canal, né, que é a fecundação, é gerar uma coisa nova, é ter uma intimidade, fazer uma conexão fértil com outras pessoas. E aqui na 2750 a gente tem o canal da custódia, que não está olhando para o plexo, está olhando para o esplênico, e é um desenho de cuidar da vida que foi criada, né? Então nasceu uma cria e esse canal ele tem essa função de querer nutrir, de querer cuidar, né, de se responsabilizar pela vida criada. Então de um lado a gente tem a criação, né, do filho, a fecundação, a fertilidade, a intimidade, e de outro lado a gente tem essa vontade de cuidar e se responsabilizar. Então esse daqui é o circuito tribal, né? Lembrando, é o circuito, o que todos esses canais aqui têm em comum? Apoio, dar apoio, receber apoio, funções tribais, né, dentro de uma comunidade ou de onde você vive. Me fala aí quais canais você tem tribal, né? Compartilha, mesmo os individuais, mesmo os coletivos, vai lá nos vídeos e comenta, tá? Lembrando, cada canal ele funciona de um jeito diferente, né? E as pessoas elas têm esses canais ou às vezes não têm, mas às vezes elas vivem essas energias por meio do namorado, do filho, né? Então é sempre bom dar uma olhadinha no desenho das pessoas que te cercam, né? Porque estamos sempre em contato com essas energias, né, no dia a dia. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.